Bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre amado Jesus estejam com todos nesta manhã. Hoje, dando continuidade aos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, eu vou falar sobre o capítulo 158, que tem como título Batismo. E Emmanuel, ele começa estabelecendo uma distinção clara entre o rito simbólico e a experiência espiritual definitiva. Primeiramente, vamos entender o que é batismo. Em grego, batismo significa mergulho, né? E assim tem se apresentado em outras tradições cristãs, né? Em outras religiões. No catolicismo mesmo, o batismo é feito em crianças, bebês, né? Jogando a aguinha na cabeça. Na igreja evangélica, são batizados adultos, né? Em rios ou piscinas, mergulhando, né? Mas na doutrina espírita, nós não temos sacramentos, atos de culto como expressão de adoração. Nós respeitamos e entendemos o valor desse ato em outras religiões. Mas o batismo, para nós, não está na forma exterior, mas sim em uma transformação moral interior do espírito. E o Emmanuel, ele começa o capítulo com um versículo de Atos, capítulo 19, versículo 5, que diz assim: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, o batismo do Espírito é Jesus. Para muito além do ato exterior, do mergulho na água, o batismo estará associado ao acolhimento da mensagem. Quando essa mensagem mergulha em nós, ou quando nós mergulhamos na mensagem de Jesus, aí nós estamos alcançando verdadeiramente o batismo em seu sentido mais profundo e necessário. É a fase da purificação e execução real. Não é um evento religioso e social pontual, mas é um processo de incandescência da alma. Então, gente, nós devemos fazer esse mergulho em nós mesmos. O mergulho nesse oceano, né, que somos nós, para nos identificarmos, buscando pérolas, buscando os valores evolutivos, né, que a gente pode pescar nesse mar da vida. Então, nós devemos pensar também que o mergulho na matéria representa a reencarnação. Quando reencarnamos, nós mergulhamos na matéria. E Emmanuel, ele começa dizendo assim: nos vários departamentos de atividade cristã em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. Então, nessas tradições, né, em outras religiões, há muitas controvérsias. Disse assim: tem que se batizar nessa idade, desse jeito, com esse ritual, com tantos mergulhos. Enfim, é uma série de coisas que entra em debates infindáveis, né? Mas quando a gente vai desmaterializando o conceito e buscando aquilo que é essencial,
geralmente a gente vai convergindo para o que é mais fundamental. Adotando uma fé raciocinada, né? A lógica como nossa conduta. O amor, que é o que conta de fato na redenção das criaturas. Mais um pedacinho de Emmanuel. O sacerdócio criou para isso cerimoniais e sacramentos. Há batismo de recém-natos na Igreja Romana, em outros centros evangélicos há batismo de pessoas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto, extraindo melhores ilações com a ascendência da lógica. A renovação espiritual não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais ou menos água ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior, nessa ou naquela idade física do candidato. Então, Emmanuel, ele destaca aqui que muita gente busca o batismo da água. A formalidade religiosa, né? O rótulo da pessoa de fé, mas foge ao trabalho interno penoso. Muitos buscam o Cristo, mas poucos desejam o trabalho. Ele sugere que o verdadeiro cristão, ele deve estar pronto para a ação. Porque o batismo real, ele acontece no dia a dia. Quando acolhemos a caridade em vez do egoísmo e a paciência em vez do revide. Imaginemos que o espírito, quando chega à espiritualidade, né, quando desencarnado, se ele vai ser julgado, se passou pelo batismo nessa ou naquela idade, se foi feito desse ou daquele jeito, né? Isso é um processo exterior. Na verdade, o processo consciencial estará ali, né? Avaliando como que ele procedeu com relação à família, à sociedade, aos semelhantes, né? Quais os legados que ele deixa para o mundo, em termos de valores morais, de valores intelectuais? O que ele pôde adquirir? É isso que vai contar. Ou seja, não é a água que purifica, não é o ritual que salva, é a mudança moral que realmente importa. E vamos a mais um pedacinho do Emmanuel. Determinadas cerimônias materiais nesse sentido eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Sabemos que o curso primário na instrução infantil necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. Então, aqui, Emmanuel sintetiza que nós sofremos um processo milenar de aperfeiçoamento, né? Nós aprendemos com a doutrina espírita que há uma lei de adoração, né? Mas que em suas manifestações vem sofrendo transformações, vem sofrendo metamorfose, né? Vem se depurando. Porque antes, há milênios, eram muitos deuses, né?
Deus da natureza, da força, do politeísmo, até que a gente vai chegando a um Deus único, né? O Deus onipotente, infinitamente justo e bom, né? Inteligência suprema. Então nós vamos mudando o conceito de Deus e também o processo de adorá-lo. O que era naquela época elemento pedagógico, né? Quando éramos crianças ainda, né? Espiritualmente falando, vai ficando de lado, pois já se consegue trabalhar mais a abstração. Não precisa mais de elementos materiais, pois nós podemos trabalhar os elementos das ideias, dos sentimentos. O culto da humanidade será realmente o culto íntimo. A essência desse capítulo, gente, não é um ponto final. É uma atitude contínua. E ele termina dizendo assim: o Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. Dizendo lá no versículo: e os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática, porque muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Então, para alcançarmos as luzes ocultas do Evangelho, é preciso fazer-se digno, porque só alcança essas luzes aqueles que batem a porta, aqueles que realmente buscam para poder encontrar, aqueles que pedem para ter, como prometeu Jesus. São aqueles que estudam, aqueles que se esforçam em si mesmo, encontrando um tesouro enterrado, muitas vezes enterrado dentro de nós. Então, ser batizado no Cristo significa aceitar a luz da verdade, suportar as coragens e as provas necessárias, transformar o conhecimento teórico em prática viva. E Emmanuel, ele explica que o verdadeiro batismo é o despertar da consciência espiritual, a renovação íntima, a ligação sincera com Deus. Olha quanta coisa. E esse batismo acontece quando o indivíduo decide melhora, quando ele abandona os hábitos inferiores. Porque a água, ela pode representar a limpeza, mas o esforço pessoal limpa verdadeiramente a alma, não é? O batismo, então, deixa de ser algo feito por alguém para nós e passa a ser algo que fizemos em nós mesmos. E Emmanuel nos convida a viver o batismo diariamente, perdoando mais, praticando caridade, porque cada atitude no bem é como um mergulho espiritual de purificação. O ensinamento central dessa lição é que o verdadeiro batismo é a transformação da alma, pela vivência do bem e pela sintonia com Deus.
porque não basta receber o batismo, é preciso vivê-lo continuadamente. E aí, meus irmãos, depois de refletirmos sobre o batismo, compreendemos algo muito importante. O verdadeiro batismo não está na água, não está na forma, não está na cerimônia. O verdadeiro batismo acontece quando a gente mergulha no nosso coração e transforma a nossa maneira de viver. Muitos de nós já ouvimos o Evangelho inúmeras vezes, mas Emmanuel nos alerta com tanta sabedoria: nem todos os que escutam realmente ouvem, né? E só aqueles que ouvem, isso é, que vivenciam, são transformados. Que possamos sair daqui hoje não apenas tocados, mas transformados. Que possamos deixar de ser apenas ouvintes e nos tornarmos praticantes do amor. Vamos fazer uma breve reflexão. Para deixarmos de sermos ouvintes e nos tornarmos ouvintes de vivência para a nossa transformação agora. Pense assim: qual ensinamento de Jesus que você já conhece, mas ainda tem dificuldade de praticar? Será que perdoar mais? Não julgar? Tem dificuldade de amar mais? Né? Agora, vamos escolher apenas uma atitude simples, possível, que você pode praticar ainda hoje, na prática do ensinamento que tem dificuldade. Não precisa ser algo grande, mas algo verdadeiro. Esse é o verdadeiro batismo. Não o que acontece por fora, mas o que começa dentro de nós, quando nós decidimos sair daqui um pouquinho melhores do que quando chegamos. Que hoje o Evangelho não fique apenas em nossos ouvidos, mas desça ao nosso coração e se transforme em vida. E assim eu termino a minha explanação de hoje, desejando a todos um domingo abençoado, de muita paz, de muita harmonia, junto aos seus familiares. Que Jesus os abençoe. Obrigada, gente.